Olá, eu sou Erika Mello. E eu sou a Anaísa Silva. E juntas nós somos o Comigo Você Pode, um podcast para falar de tudo que você acreditava que não podia, mas a gente vai contar para você que você pode sim. E hoje o tema é autoimagem. É uma coisa muito importante, as pessoas têm cada vez falado mais disso e eu percebo que a autoimagem tem muito mais a ver com como você se comporta hoje, né, do que com a aparência física. Então, a diferença entre o que a gente via de autoimagem de antigamente para hoje, né, tem no intervalo entre essas duas coisas, hoje a gente enxerga uma série de novas, vamos dizer, patologias sobre comportamento, sobre psicologia, enfim, tem um monte de nomenclatura nova e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sem dar, dar muitos nomes, né? Porque hoje tem um monte de nome que está na moda, burnout, borderline, né? Tem um monte de situações novas aí que a gente associa, sim, à autoimagem, a como a gente se vê, a como a gente se integra no mundo, e a gente vai falar sobre isso. Então, acho que o primeiro assunto que a gente vai falar a respeito disso é a importância de como nós nos vemos, né? Porque muito mais importante do que como você é, da aparência que você tem, é como você se enxerga. Porque às vezes a pessoa tem uma beleza clássica, o que o padrão está dizendo, né? Mas ela consigo mesma não está feliz. E isso é uma coisa que muda muito na dinâmica da vida da pessoa, quando ela não consegue enxergar quem ela realmente é, e eu não estou falando de padrão de beleza, estou falando de outras coisas em geral, afeta o desempenho social, afeta o desempenho familiar, afeta os relacionamentos e faz com que a pessoa entre dentro aí, entra, né, naquela questão que eu estava falando, desses novos padrões, esses novos nomes de doenças e coisas que vêm surgindo e as pessoas estão cada vez mais dependentes de remédio, dependente de filtro de Instagram, dependente de parecer coisas que elas não são, porque a autoimagem delas está muito deturpada. E queria saber sua opinião, Ana, de como que você vê isso hoje, né? Você que tem a mãe de adolescente, meu filho já é adulto, o grande, né? O pequenininho, não. Mas como que você enxerga isso? Você tem mais contato com o adolescente, que eu acho que é onde está muito latente essa questão. E depois a gente vai passar para a questão dos adultos também, porque tem muito adulto, né? Gente levando foto de filtro para cirurgião plástico para ficar igual. Real. O cirurgião plástico, né? Como que você vê isso, Ana? É que assim, né? Atualmente, eu acredito que a internet influenciou todos esses quês, né? Todos esses porquês tem a influência da internet. Hoje em dia, se você olhar, você tem dois tipos de adolescente na internet. Uhum. As meninas que têm o corpinho escultural, que postam porque elas querem gerar engajamento com o corpo, né? E você tem meninas que hoje são bonitas, mas que postam foto com aquela risca no rosto, com emoji no rosto, entendeu? Porque eu acho assim, hoje a imagem virtual, ela diz mais sobre as pessoas, né? É muito engraçado, porque eu tava no Rio fim de semana, esse final de semana que passou, e tinha uma certa pessoa que... Olha ali o fulano digital do Big Brother. Cara, a menina é linda, só que assim, eu não quis nem chegar perto. Pela imagem pessoal que ela passou dentro de um reality show. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, ela é linda. Tava todo mundo querendo tirar foto com ela simplesmente porque ela é uma famosa, ela é um ícone. Mas, assim, essa questão de associar a imagem, ela vai muito disso. Porque a gente tem crianças que são fãs de XPTO artistas, porque eles passam uma imagem, por mais que eles sejam adultos, né? E a gente tem adolescentes que gostam de XPTO música, mas, assim, não entendem a frequência que aquele tipo de música traz, né? Então, eu associei muito o tema de hoje ao meu próprio comportamento. Sim. Porque eu simplesmente olhei e falei, eu fiz assim.
Falei, imagina que eu quero tirar foto com a menina dessa. Nem. E é engraçado que, assim, né? Ela não se vê dessa forma, né? E cai dentro do tema que a gente tá falando. Cada um vai se ver. E muitas vezes, às vezes, a pessoa é incrível, é maravilhosa e, né? Não tô falando maravilhosa no sentido estético, mas uma pessoa gostosa de estar perto, né? Simpática, que tem uma supervisão de mundo e tal. E, às vezes, a própria pessoa não se sente tão grande quanto ela mesma é, né? Então, essa distorção, que eu acho que é o grande problema da personalidade das pessoas hoje, isso é uma coisa muito séria, né? Eu trato de várias pessoas, né? Eu tenho bastante pessoas que estão fazendo tratamento comigo que não conseguem ver o próprio potencial. E acham que elas não conseguem determinadas coisas simplesmente por conta de alguma crença que elas colocaram dentro delas mesmas, né? Ou que alguém falou, enfim, não importa, né? A gente vê muito isso em relacionamento abusivo, né? Eu mesma passei por isso, de não acreditar em determinadas coisas da minha vida, porque alguém falou pra mim, em algum momento, que eu nunca ia conseguir aquilo. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa à noite, uma pessoa do meu vínculo, né? E nessa conversa eu falei assim, mas, cara, tira esse pensamento de escassez da sua vida, né? Um dia eu quero chegar lá. Cara, mas assim, o que é chegar lá? Porque eu vim de tal lugar, então as pessoas não acreditam no meu potencial. Então, assim, eu acho que a autoimagem também vem do vínculo familiar. Sim. Né? Porque essa pessoa é uma pessoa do meu network, é do meu vínculo, não é familiar, ela é profissional. Só que assim, ela é uma puta máquina. Só que todos os dias eu tenho que plantar a semente nela. Entendeu? Por quê? Porque ela se olha, mas ela não se enxerga. Isso, se olha e não se enxerga, perfeito. Ela se olha, mas ela não se enxerga. Ela consegue fazer 1000 atividades durante o dia, mas se no dia seguinte ela fizer 999, ela acha que ela já não é a mesma pessoa de ontem, porque ela não executou as mesmas tarefas. Entendeu? E o que é chegar lá? A seguinte pergunta que eu fiz é assim, tua casa tá paga? Né? Teu condomínio tá pago? Tem comida na mesa? O seu café da manhã amanhã tá garantido? Cara, então tá tudo bem. Mas as pessoas... tem gente doida pra dizer, eu te avisei. Quem? Porque as pessoas têm a síndrome, né? De achar que qualquer mudança vai trazer um ônus. Sim, toda mudança traz um ônus. Mas ela também traz o bônus. Né? Então, assim, a questão da autoimagem é esse problema. As pessoas têm um grande potencial, mas elas não se enxergam. É a mesma questão de relacionamento. Você enxerga no seu companheiro um potencial que ele não enxerga. Sim, isso acontece muito. Acontece muito. E quando você cobra, você é aquela pessoa, né? Como é que fala? A pessoa que tem o ego alto, o ego inflado. Gente, não é ego inflado. É a mesma coisa que eu falo para os meus filhos. Quem você quer ser? Sim. E, ao mesmo tempo, é algo tão cultural, porque existe aquela frase, quem se mistura com porcos farela de comer. As pessoas têm essa questão de vincular a imagem ao caráter. Eu conheço pessoas que gostam de usar roupa curta e nem por isso a pessoa é garota de programa. Sim. Isso é o estereótipo, né? Aí a gente tá falando do estereótipo, né? Só que assim, é uma autoimagem que as pessoas não enxergam. Porque além de eu enxergar a minha autoimagem, as pessoas de fora enxergam aquilo que eu quero mostrar. Só que às vezes eu tô mentindo pra mim mesmo, porque eu não sou a pessoa que eu tô mostrando. Eu tô me auto-sabotando a todo momento. Por quê? Vai do estereótipo, vai da regra na internet. Hoje eu sou uma mulher bem-sucedida. Mas se eu não postar na internet, eu não sou ninguém. E vai do julgamento também, né? Exato. Como que tá formatada
a visão daquela pessoa sobre aquele assunto, né? Então, a pessoa pode, às vezes, estar mal vestida, ou, né, com uma roupa mais simples, ou super bem vestida, e você vai julgar a capacidade daquela pessoa, ou o caráter, a partir daquilo que você está vendo. Exato. Né? Porque, assim, a gente mente pra gente mesmo todos os dias. Sim. Isso é fato. Você acorda e fala assim, hoje eu queria dormir até as 10. Mas você não pode dormir até as 10, você tem que dormir até as 7. Né? Então, quando você quer dormir até as 10, você acordou às 7, mas você tem que sorrir para alguém, eu acredito que aquilo também faça parte do bloqueio da minha autoimagem. Porque naquele momento eu não quero sorrir. Mas eu sou obrigada. Aí entra a questão da identidade, Exato. né? Porque uma coisa está vinculada à outra, mas não são a mesma coisa. Então, viver a sua verdade, viver a sua identidade é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Justamente por conta disso, porque não é todo dia que eu vou querer sorrir, não é todo dia que eu vou querer ter um comportamento X ou Y, não é todo dia que eu quero trabalhar. Mas é claro, pessoas adultas têm que fazer coisas de pessoas adultas. Uhum. E ser verdadeiro, né? Não ser sem noção, ser verdadeiro. A gente até estava conversando com isso. Porque, claro, se você é um adulto, eu tô de mau humor hoje, mas ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou ser simpática, eu vou tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com tudo. Respeito, sim. Simpática, nem sempre. Mas eu não preciso necessariamente sair dando patada em todo mundo só porque eu não tô bem hoje. Porque daí já entra num outro... né? Você tem ali um limite entre o que é a minha verdade e o que é o respeito para com o outro, né? Essa falta, essa linha entre que separa a minha verdade, a plataforma. Exatamente. Ela é o que a gente chama de noção, né? Exato. Porque tem gente que realmente passa desses limites e é um limite difícil mesmo. Eu não sou obrigada a dar bom dia para ninguém. Tá, não, ninguém é obrigado a nada, de verdade. Mas por que não dar? Porque eu tô mal-humorada. Ok, mas e aí? Às vezes você também praticar essa simpatia, você acaba ficando melhor, né? Não, mas vai muito dessa questão, porque às vezes eu fico perguntando assim, todo mundo é mesmo muito feliz? No Instagram Ou não, né? Ou tem também os que choram muito, mas na grande maioria sim, porque ninguém posta. Sabe por quê? Verdade, isso também né? afeta essa questão de autoimagem das pessoas. Sim, total. E assim, eu não tô nem julgando a internet. A internet hoje é o maior meio de comunicação entre as pessoas. Inclusive, estamos aqui para falar disso. Só que assim, eu vejo que algumas questões vêm prejudicando muito, principalmente os jovens. Uhum. Os jovens não têm mais autonomia de objetivo, eles não têm. Por quê? Porque eles têm pais e mães frustrados. É uma geração que a gente não tem um parâmetro para entender como que eles vão. A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa geração, porque são filhos de pais que passaram por várias décadas, eles nasceram numa geração extremamente analógica. Hoje é outra coisa. Então, assim, eu brincava na rua. Meus filhos não brincam na rua. Nem dá, né? Até a gente tem uma condição que permite isso por causa do condomínio e tal. Mas são crianças que estão crescendo, vendo seus pais na tela no celular. Ou na frente de um computador. Ou na frente de uma TV. Os pais estão fazendo para ele, você vai jantar, cada um com seu celular. A interação entre as pessoas mudou muito. Só que a gente não sabe qual que é o reflexo de uma geração que é criada por esses pais. A gente não sabe qual que é o reflexo, quem vai ser esse adulto de hoje, das crianças que têm aí até 7, 8 anos. Que nasceram numa geração onde elas já nascem com o celular na mão. A gente não sabe o que eles vão se tornar. A gente já tem uma geração de adolescentes que tem uma diminuição muito grande na empatia, que tem um nível de depressão muito mais alto. Exatamente. Que não conseguem se enxergar, que tem uma autoimagem deturpada. Exato.
porque existe ao mesmo tempo que existe um movimento da normalização dos corpos, que para sair do padrão, daquele padrão da mulher alta, magra, clara e tal, e normalizar os corpos normais, né? Que as pessoas, se é uma minoria muito pequena que tem esse padrão, a grande maioria das pessoas e as adolescentes não tem esse corpo, não tem esse padrão. Então, apesar de existir esse movimento, também existe uma problemática grande em relação a filtro, a posição de foto, a malhação, a tipo de roupa. Já existia na época da nossa adolescência, mas era uma coisa assim, a adolescente estava em casa, ela usava um moletom tranquilamente. Agora ela não quer mais o moletom normal, ela quer o moletom aquele da Glow Shine, que custa, sei lá, R$5.000. Nossa, eu nem conhecia. Então, que é Não uma chegou. marca incrível, Não chegou inclusive. até mim. Mas Não é da minha época. os adolescentes, eles querem um padrão que, né? E eles estão... O dinheiro chegou para essa geração também com um volume muito grande por conta de rede social, né? Monetização, essas coisas. Então, tem várias gerações aí que a gente não sabe quem serão esses adultos. E são pessoas que também têm uma autoimagem que a gente desconhece, com um poder pessoal que a gente desconhece. Adolescente milionário, né? Que antigamente a gente via isso com o quê? Com um artista ou outro e pronto. Mas hoje em dia você tem pessoas, né, adolescentes, que têm uma vida, uma condição financeira que traz muito poder, não estou falando nem pelo dinheiro, mas pelo poder, pela influência que ela gera na vida das outras pessoas. Exatamente. E aí elas, por conta desse poder, elas influenciam outras pessoas que estão muito longe desse padrão. Então a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. Mas isso faz sentido nessa questão desse tópico de autoimagem, porque assim, o que é estar muito longe daquele padrão? O que eu preciso fazer para chegar naquele padrão? Hoje, eu vejo que as pessoas, elas se preocupam tanto com a imagem física e se mostram não ser realmente a pessoa que ela é internamente para serem iguais às outras. Porque hoje em dia é todo mundo padrão. Começou aquele rapaz fazer aquelas lives. Você viu? Não. Eu não sei nem o nome. Uma live onde a pessoa pega um monte de coisa e fica... Ah, eu vi isso. É um cara que tá famoso. NPC que chama. Eu acho que é. Diz que o cara do nada ganhou R$50.000. É isso. Me preocupa não só a pessoa ter este trabalho. Mas ele foi tão sensato, parece que ele doou o dinheiro. E ele disse, gente, eu sempre gerei assunto, eu sempre gerei engajamento. E assim, nunca foi nesse nível. Então, hoje, qualquer bobeira tá dando engajamento. E as pessoas destroem a sua autoimagem interna, porque elas não sabem que elas querem ser. Não, exatamente. Elas não sabem que elas querem ser. Elas não sabem onde elas querem chegar. Elas não sabem que daqui 20 anos o tempo vai passar. E aí, a geração que está vindo lá atrás já está muito adiantada da nossa. Então, assim, quem são as pessoas? Hoje você não sabe quem você é. Geram umas outras questões que são as questões sistêmicas também, porque assim, os pais de hoje não sabem o que como é lidar com essas tecnologias. Eles não é que eles não sabem, não é bem isso que eu quero dizer. É assim, ó, o que está na moda, o que serve, o que não serve, como é que faz para a pessoa o adolescente pertencer ou não pertencer, né? Ou até mesmo os adultos também que estão nessa coisa do engajamento, de estar no digital. Foi aniversário da minha filha essa semana passada. E eu sou mãe. Eu tenho foto bonita e tenho foto feia. Para ela é foto feia, mas para mim é foto bonita, porque é uma foto de quando ela era pequena, vestida de caipirinha. Eu postei, mas ela... Oh, mãe, olha o tamanho do meu papo. Oh, mãe, apaga isso. Olha aqui, o pessoal já tá fazendo figurinha. Eu falei assim, nossa, então tudo bem, eu vou apagar a boa e vou apagar a feia. A feia pra você e a boa também. Mas a gente sempre vai achar incrível. E é justamente isso, porque, primeiro, ela tem uma autoimagem que é diferente da que você tá vendo. Ela demonstra na rua uma autoimagem, porque...
as meninas, elas se maquiam pra ir pra escola. Elas acordam meia hora, 40 minutos antes. Só que assim, na escola, tem umas que tem iPhone. Ela vai na escola de iPhone. Só que na minha casa é totalmente ao contrário. Uhum. Ela não tem essa autonomia do iPhone lá na minha casa. Entende? Então, assim, eu sei que interiormente, no interior dela, ela é uma pessoa, mas na rua ela tem que se comportar como outra pessoa. Sim, pra ser isso aceita. faz parte da adolescência mesmo. E eu acho que essa questão não é nem, talvez nem seja por conta dela se achar bonita ou feia naquela determinada foto, mas sim muito mais pelo que os outros vão Exato. falar a respeito daquilo. Às vezes nem fala, mas é o conceito que ela tem. Pode ser que falem, mas Fala. o adolescente pode ser muito cruel, né? Fala, eles são cruéis. Pode ser muito cruel. Então, isso passa para todo mundo. E, na verdade, assim, isso estendeu, que era uma coisa mais voltada para a adolescência, isso se estende agora para a vida adulta, porque os adultos, né, quem não está no digital, não existe mais profissionalmente. Se você não estiver dentro do digital, as pessoas não sabem. Como é que você... deixa eu ver seu Instagram. A pessoa não quer saber qual é a sua formação, o que você pode fazer por ela. Ela quer ver seu Instagram. Se o seu Instagram não tiver conteúdo... um conteúdo que agrade, se a imagem da pessoa não te agradar, ela não serve para você. E é muito louco isso, porque para uma geração que investiu em conhecimento, que a gente acreditava, que os meus pais falavam, se você não estudar, você não vai ser nada. E hoje não, hoje se eu tiver um bom Instagram, bem direcionado, com um marketing bacana, né, eu sou muito mais bem requisitada, do que uma pessoa que formou em Harvard. Exatamente. Se eu não souber me posicionar, eu não sou ninguém. Então, esses valores, eles estão muito confusos. E aí você vai ver uma série de profissionais ruins que não são realmente capacitados para exercer determinadas funções, ganhando rios de dinheiro, tendo consequências ruins sobre o profissionalismo deles, e outros que são excepcionais passando dificuldade financeira porque não conseguem se encaixar. Então, é um momento muito complicado, né? E que vai gerar nessa pessoa que estava lá, que estudou, que fez tudo o que tinha que fazer, mas, de repente, o cara não consegue, ele não consegue chegar. Para mim mesmo foi muito difícil começar a vir para frente da tela e me expor, e conversar, e falar. Quem vê fala, não, mas se eu der um print nos meus descartes lá, a pessoa fala, nossa, mas você fez tantas vezes para dar certo? Sim, eu fiz muitas vezes para dar certo. Eu treinei muito para começar a falar. Eu tive que treinar a minha eloquência. Eu tive que treinar a minha oratória para poder chegar no nível que eu estou hoje, que eu acho que ainda tenho muito para aprender. Mas não foi fácil. E foi seguindo essa tendência do digital mesmo, né? Que eu cheguei nisso. Mas e quem não tem essa desenvoltura? E quem não quer se desenvolver? E quem teve uma vida completamente diferente da minha que nunca vai... O que essa pessoa vai fazer? Como que ela vai se desenvolver? Qual é a profissão que ela vai ter que sair da profissão que ela está e ir para uma outra que não exija essa exposição? Porque se ela não tiver o Instagram, ela não consegue ganhar dinheiro. É muito louco isso. Mas é o mundo que a gente vive hoje. E não é só isso, né? Não é só ter um Instagram. Porque, assim, você pode ter um Instagram com muito conteúdo, você pode postar, mas se você não for um rostinho bonito... Eu não digo... Se você... Um modo de dizer, tá? Se você não for um rostinho bonito... Não tiver o carisma, não souber fazer o engajamento. Exato. Mas se você também não tiver uma... Gente, se você não tiver uma grana para colocar, você não vai aparecer no topo nunca. A probabilidade das pessoas olharem o que você está postando, porque o que a gente posta é igual o que um monte de gente posta. É igual vender máscara na feira em época de pandemia. É tudo igual. Uhum. É tudo igual. Quem tem... E aí a gente até vai falar disso também, que é... E aí hoje eu acho que está tendo dois caminhos. Um do todo mundo igual... E eu acho que tem um público muito grande aí no Todo Mundo Igual. E tem um outro público que é o público da verdade.
né? E eu aprendi isso recentemente, eu vou citar, porque essa fala não é minha, essa fala é do Jair Calais, e ele fala que quem não tem verdade não vai conseguir se posicionar. Existe uma outra vertente, que daí são pessoas que estão trazendo informação de verdade, que não querem estar lá no digital para fazer dancinha, para se apresentar, para mostrar que é bonitinha, que fez a dieta, que fez não sei o quê. Eu estava fazendo uma entrevista... Uma entrevista não, uma reunião ali, um call com uma empresa que faz um marketing ali. Falei assim, não estou mais fazendo marketing da minha empresa, preciso voltar a engajar e tal. Qual que é o teu público? O meu público é tal. Então, o teu público não está no Instagram, o teu público está no Facebook. Sim, tem isso aí. Ainda tem, mas eu acho que hoje em dia todo mundo está migrando pro Instagram. O teu público está no Facebook. Por quê? É um público maior de 35 anos. Obviamente, todo mundo tem Instagram, né? Mas, assim, eu digo um nicho específico de pessoas. São pessoas que têm um ticket alto, que não gostam de se deixar à mostra. Eu tenho vários clientes meus, tanto no Instagram da minha empresa quanto no meu pessoal, que eu não vejo nada deles. A exposição, ela é zero. Sim. Existe esse público. Entendeu? Que é só consumista, que então, só consome, né? Quem você está dizendo? Existe, assim, uma demanda grande de pessoas que estão fazendo a mesma coisa e outras que ainda estão lutando para manter o seu espaço. Mas o seu espaço com qualidade, com teoria, com um processo coerente. Que é o que a gente está tentando fazer, né? Entrar nesse universo que não é tanto da modinha. Claro, a gente está fazendo um podcast, por quê? Porque é a onda do momento, é o que está rolando. E a gente está fazendo um podcast porque é mais fácil. A gente entendeu que era um processo mais fácil para trazer uma informação sem ir para aquele formato de YouTube, de ficar falando, né? Então, foi o formato que a gente achou. Mas trazer essa verdade é muito difícil. A gente tem tido procura, assim, no direct, né, da Comigo Você Pode, de algumas pessoas pedindo consultoria em algumas situações. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, tá? Aqui ninguém tá ganhando dinheiro em cima desse tipo de situação, né? Não é um processo voltado para mulheres, né? Assim... Igual, eu já quebrei, já voltei, já quebrei de novo, a Érica já quebrou. Só que, assim, hoje eu tô num processo diferente da minha vida. Eu estudo a física quântica. Quando eu consigo de novo, né, Érica? Porque às vezes falta tempo. Então, a gente conversa sobre uma série de coisas. E voltando essa questão de autoimagem pro foco, que é o Comigo Você Pode feminino, eu vejo que a mulher hoje no mercado... ela é 80% da massa. Mas por quê? No empreendedorismo, No você empreendedorismo. fala. Sim, eu concordo. 80% eu vejo da muito massa. mais as mulheres à frente. Não sei se é o meu óculos que está acertado para isso, mas eu não tenho um dado estatístico real, mas eu percebo isso também. Só que assim, sabe aquela velha história de que mulher se arruma para ir numa festa para outra mulher? E não porque ela quer estar bonita? Sim. Eu vejo que o que vem acontecendo nessa questão de autoimagem é que, assim, a gente tem mulheres inteligentes, temos mulheres que têm conteúdo, né? Indifere se você faz brigadeiro, se você faz bolo, se você vende plano de saúde, se você quer ser, sei lá, não sei, quer ser terapeuta, vai lá estudar, porque ela vive estudando, né? Porque ela gosta. Essa gosta. Ela gosta. Tem dia que eu falo, tô lendo aqui. Não, querida, obrigada, hoje não. Então, eu vejo que, assim, essa questão de autoimagem virou uma disputa entre o próprio círculo feminino. Anaísa, eu não consigo me realocar no mercado. Por quê? Porque eu não acho que eu tenho capacidade de competir com as outras pessoas. E a gente escuta isso todas as vezes. Chamou as perguntas pontuais, parece um checklist. Eu não tenho capacidade. Por que você não tem capacidade?
Qual que é o seu problema? Você não estudou, você não fez, você não é? É. Tem todas essas... Sim, as respostas todas assim. Então, qual que é o problema? O conteúdo tá ok. Quando você começa a puxar essa corda, aí a pessoa entrega o que está acontecendo. Ela vai mostrar uma outra pessoa que tem a mesma profissão, ou a mesma ideia, ou seja lá o que for. E essa outra pessoa tem 150 mil seguidores, tem um carro X, tem uma casa Y. E aí a pessoa está começando e está se comparando lá em cima. Por quê? Porque esse acesso está muito próximo, né? Aí essa coisa de gerar engajamento, você acaba trocando informação com essa pessoa. E aí quando você olha para a sua vida e fala, putz, eu não tenho nada disso. É que falta muito a troca, né? Um exemplo. A minha empresa é de venda de plano de saúde. Eu não faço seguro de carro, eu não faço seguro de vida, eu não faço seguro de capacitação temporária, eu não faço porque eu não gosto, eu não quero. Só que eu tenho uma pessoa que trabalha exatamente como a mim, em questão de pós-venda, atende o cliente a todo momento, e eu repasso toda essa massa para ela de cliente, só que ela faz o que ela também vende saúde. Só que ela nunca vendeu para um cliente de saúde meu. Existe um respeito. Existe um respeito. Sim. Por quê? A autoimagem, quando eu cheguei para conversar com ela, online, tá? Eu não conheço a pessoa pessoalmente. Olha que engraçado. A gente tá falando de internet e eu não a conheço pessoalmente. Ela foi uma indicação de uma pessoa que eu falei, cara, eu tô com muita demanda, tem cliente pedindo e acho chato não ter ninguém pra indicar, porque parece que você tá no mercado faz ontem, né? Não faz tanto tempo. E eu falei pra ela assim, ó, fulana, eu tenho essa carteira aqui, você quer trabalhar? Ela falou, claro. Eu falei, só que tem um porém. Eu não mexo na sua gaveta, você não mexe na minha gaveta. Eu vou te indicar todos os tickets que você pode imaginar e você vai ganhar dinheiro. E eu sei que você também vende saúde. Então, eu não vou te pedir cliente de saúde. Porque daí eu tô tirando o pão dela. Claro. Então, qual foi a imagem que eu passei pra ela? Nesse momento. Você passou a sua autoimagem, aquilo que você acredita em você. Você passou o seu potencial, você passou aquilo que você acredita, porque você acredita. Então, a sua autoimagem, ela está definida. Você tem uma identidade definida. Exatamente. É igual quando você procura uma manicure. E agora a gente tá falando pra mulheres mesmo. Você tem um horário pra fazer minha unha? Não, não tenho. Mas ela não fala, fulana de tal faz unha. Não fala. Não indica, jamais. As pessoas perderam as pessoas perderam essa sensibilidade. Porque elas não têm certeza de quem elas são. Então, Exato. Elas acham que na hora que elas passarem isso para uma outra pessoa, ela vai perder. A cliente nunca mais vai voltar. Exatamente. Então, ela prefere não atender, ela prefere não repassar, porque ela não sabe exatamente quem ela é. Exato, é isso. Qual é o padrão de atendimento? Eu falo pra pessoa, né, que faz o meu cabelo, que é minha amiga pessoal. Cara, demita, do mesmo jeito que eu demito cliente, demita... como é que fala? Cliente. Ah, sim. A gente sabe que a gente demite cliente. Demita cliente. Qual é cliente. o tipo de pessoa que você quer atender? O profissional que sabe quem ele é. O profissional que sabe o que ele se propõe a fazer e o resultado que ele quer ter, ele tem que demitir o cliente. O que você faz? Eu faço isso, mas eu sou formada nisso. E vira uma bola de neve que quando a pessoa escreve, ela tem um menu de restaurante, mas o foco dela não é em nada. Sim. Eu demito, né? Você sabe que eu demito. Eu demito o paciente por quê? Não porque eu não quero atender uma determinada pessoa. Jamais faria isso. A questão é, eu tenho uma meta como profissional. Se o meu tratamento não está tendo o resultado esperado, ou a pessoa não quer, né, progredir naquela direção, ou ela não concorda, ela está ali só para pagar uma hora, sentar na minha frente e falar para que seja lá quem for, que ela está ali... mas terapia, depois vai falar, terapia não adianta. Não sei, se ela não tem resultado, às vezes, muito sutilmente, eu vou, né,
já indico um outro profissional, eu já sugiro um outro tipo de terapia. Às vezes tem que ser abrupto. Falo, olha, amiga, vamos lá. A gente tem que andar com esse processo. Porque senão você está jogando seu dinheiro fora. Eu tenho que ser honesta com a pessoa. Não adianta nada. Eu faço a minha parte. Mas você tem que fazer a sua. E às vezes a pessoa não está no momento, não é o que ela quer e pronto. Eu conheço uma pessoa que é do meu vínculo familiar. Meu psicólogo me disse que eu não preciso de passar no psicólogo. Todo mundo precisa de psicólogo ou de terapeuta, fica a critério de cada um. Porque o psicólogo tem um grau de importância muito grande na vida das pessoas para um certo tipo de tratamento. E a terapia tem outro, Sim. né? Sim. A gente tem terapia, a gente tem o processo ABA, que é feito por psicólogo, pessoas que estão ali, né, tratando de crianças. E a gente tem a terapia, que é algo mais, no caso dela é mais, como que eu posso dizer, mais energético, é mais assim... Na verdade, ela é uma terapia que une todas as terapias. A gente chama de holística, mas não é holística no sentido de místico, né? Que as não pessoas vai tirar carta pra você, não. Não, jamais. Mas de trazer... Mas se precisar, também faz curso. As três... Se precisar, faz, né? As três áreas, mas, né, a parte energética, a parte psicológica, a parte emocional, né? E a parte comportamental. Elas têm que estar alinhadas. Não tem como você fazer uma terapia, pelo menos na minha visão, e é por isso que eu cheguei nesse tipo de tratamento, na minha visão, uma pessoa, não adianta ela tratar só os problemas emocionais ou só o problema comportamental, não existe terapia só comportamental, por quê? Elas precisam estar em conjunto, estar em harmonia. Sem harmonia, sem alinhamento, não tem como. Foi essa semana que passou, né? Eu acho que eu comentei contigo. Eu recebi uma mensagem assim. Nossa, como que você conseguiu? Qual que é a receita? E aquilo me deu... Eu não sabia o que responder. Eu não sabia, porque você não sabe, você não conhece o histórico anterior da pessoa, a pessoa te viu ali na câmera, igual vocês estão me vendo aqui agora, a pessoa te viu ali na câmera, só porque você tá ali, você virou um ícone. Gente, não tem ícone. Não é ícone. Aqui a intenção é trazer assuntos a serem abordados de acordo com as pesquisas semanais que ela faz, não sou nem eu que faço, tá? Eu não consigo. É real, né? A gente se reúne um dia anterior, mentira, a gente se reuniu hoje de manhã, o tópico é esse, eu falo pra ela, vamos que vamos, porque a gente traz a vivência, a história pra realidade. Não tem nenhuma teoria técnica da minha parte quando eu abordo algum assunto com ela, ou ela fala alguma coisa e ela fala, eu não acredito que é por esse lado. Ela estuda, eu não. Eu sou o lado mais racional, humanizado, porque aqui a gente tem a terapeuta e o empreendedor. Então, a gente sabe falar, fazer a junção das duas situações para isso, né? E a pessoa falou assim, como que você conseguiu? Nossa, como que você conseguiu? Sabe quando passa um filme para você da vida inteira, mas passa assim 10 segundos? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar para a pessoa? Como que eu vou contar uma história triste? Porque assim, eu já falei aqui que história triste vende, e vende mesmo, e é legal. E não tô falando que é errado, tá? Porque as pessoas têm que entender que a vida de ninguém é fácil. Não vai ser fácil. A gente conhece pessoas aí que têm muito, muito dinheiro e não são felizes. Sim. Né? Então, assim, quando a pessoa me perguntou isso, me passou um filme na minha cabeça. E eu fiquei com vontade de perguntar pra ela assim... E aí na pergunta tava assim... esperei dar umas 10h30 pra te chamar. Aí eu assim... Tô trabalhando desde as 6, pô. Fiquei assim. Aí depois eu fiquei pensando. Eu falo, que horas que você acorda? Quase que eu perguntei pra ela, qual que é o horário que você acorda? Não é o que você come. É o que você faz. É o que você faz. Qual que é a diferença? Porque assim, eu tive 2 situações na minha vida. Eu aprendi certo com a pessoa errada. Eu fui espelho de uma pessoa errada e eu só descobri isso tardiamente. Porque senão era pra eu estar milionária agora. Você entende? Só que assim, a autoimagem que me venderam de empoderamento, de que o dinheiro é... né?
me trazia um conforto tão grande que eu falava assim, impossível acontecer comigo. De você ficar milionária? Não, de eu quebrar. Ah. Eu falava, impossível acontecer comigo. E essa era a autoimagem que eu comprei de alguém que estava muito próximo de mim. Só que assim, eu comecei a elaborar a minha autoimagem com coerência depois de História Triste. Mas durante o processo, você passou por vários momentos com autoimagens diferentes, né? Que você foi aprimorando isso aí. Tem algumas que eu tenho vergonha, tá? Mas o mais importante é o que Mas eu já pedi desculpa para todo mundo. o que eu pensava sobre mim, né? Mais nesse contexto do que o que eu penso sobre mim e como isso reverbera na minha vida. Esse conceito da autoimagem, daquilo que eu vejo de mim, é que faz você ser quem você é. Por isso que e por isso que é tão difícil passar para uma pessoa como é que você conseguiu? Não é uma receita de bolo Não mesmo. tem. Até porque você é um combinado de muitas coisas. Não tem como te dar uma receita. Por isso que quando a gente começou com a história da mentoria, de ajudar as pessoas, né? Primeiro surgiu o podcast. Daí, a partir do podcast, da procura das pessoas, a gente falou, vamos ajudar essas pessoas de verdade e vamos trazer uma mentoria para que elas realmente consigam se entender. Mas ela começa a partir da sua autoimagem, como que você se vê diante do mundo. Mas elas não aceitam que a própria autoimagem, ela é errada. Não, exatamente, é esse. Porque elas não querem mudar. Esse é o primeiro ponto. Elas têm medo do novo e sempre vai calhar nos mesmos tópicos de anteriormente e o que a gente traz. Elas têm medo do novo. Cara, a pessoa tá querendo me ajudar, mas assim, qual ônus isso vai me trazer? Qual é o posicionamento que eu vou ter durante como é que as pessoas vão me ver? Tanto que assim, quando você pergunta, se você perguntar diretamente para uma pessoa que está buscando uma mentoria para se reposicionar no mercado, que eu acho que a nossa mentoria ela é para isso, a pessoa se recolocar ou se colocar, porque às vezes nunca se colocou, né? Se colocar no mercado diante de todas essas questões que a gente falou, de internet, Instagram, exposição e tudo, esse mundo novo que está aí. Como que eu entro, como é que eu começo a participar de tudo isso? E aí ela pergunta, quando você pergunta, eu falo assim, como é que eu faço para vender mais? Cara, não dá. Quantas horas por dia você trabalha? Mas não é só isso. Isso tem a ver, claro, o esforço sim, mas muito mais do que o esforço. Não é só o esforço. É como que eu me enxergo, porque eu só vou vender aquilo que eu acredito. Então, se eu não acredito em mim, esqueça. Exato, mas assim, quantas horas você trabalha por dia? Você, Érica, trabalha por dia? Eu trabalho 24 horas por dia. Só não trabalho quando eu tô... Até acho que quando eu tô dormindo, eu tô trabalhando. Quantas vezes você tenta falar comigo ou a gente já... Semana passada a gente desmarcou o podcast porque eu não tinha agenda de jeito nenhum, não foi? Foi. Eu tô vendendo? Eu tô vendendo. Mas por quê? Porque eu estou focada em vender e eu estou tendo oportunidade de trabalhar com pessoas que nunca venderam, ou com pessoas que já venderam muito, ou com pessoas que estão lá onde eu quero chegar. E são pessoas que hoje eu não consigo tocar. Eu entendi entendi. É o que você está falando. Sim, é verdade. Você respira o seu trabalho. Não é que você trabalha. Que quando a gente fala quantas horas você trabalha, dá uma impressão que é uma questão CLT. Não, uma questão CLT. Eu trabalho de tal hora a tal hora. Eu trabalho 24 horas por dia. Por quê? Eu trabalho até quando no que chuveiro. Você me vê assistindo uma novela? Nunca. Ai, gente, eu assisto. Não, tudo bem, cada um dentro do seu perfil. Mas como é que funciona comigo? Eu tô distraída. Eu vou assistir um documentário do Bruce Lipton. Eu vou assistir vou ler um livro de fulano de tal. Eu acho engraçado, agora eu vou expor o meu marido, que ele vai assistir, né? Eu acho engraçado porque... Cancelamento. Não, eu não vou cancelar, porque as pessoas sabem que é, mas não posso falar nomes, né? Tá, Caio? Então, assim, todo dia de manhã, você viu o que aconteceu não sei na onde? Não, bem, eu não vi. Não sei o que, você viu o que tá acontecendo? Você viu o que vai mudar? Isso aqui. Eu chamo ele de Google ambulante. Mas é dele.
Ele tem uma qualidade grandiosíssima de trabalhar e conseguir focar em outra coisa. Eu não tenho essa capacidade. Eu Pra não mim, tenho. ou eu tô engajada E no anteriormente, e eu já tive essa conversa com ela anteriormente, eu nem sei se ele sabia disso, eu falava assim, cara, é sem foco total. Não sabe pra onde vai, de onde veio, pra onde quer chegar. E não é. Não. Varia de pessoa pra pessoa. Por isso, porque eu tô perguntando assim, quantas horas você trabalha por dia? Hoje, o ramo que ele trabalha, ele precisa estar atento a tudo o que acontece lá fora para ele trazer para dentro do negócio dele algo que seja diferente na cidade pequena onde a gente mora. Sim. E o meu não. No caso dele, até assistia a novela, o programa do adolescente, tá mais antenado nessas coisas. Porque assim, às vezes eu vejo um caderno lá na papelaria e eu falo, o que é isso aqui? Não sei. Esses dias meu filho me pediu um negócio que eu não sabia o que era. E ele sabia. Por quê? Porque ele tá antenado no assunto. A exposição nem é essa aqui. Então, assim, quantas horas você trabalha não significa o tempo que você fica com o computador logado. É o quanto tempo você trabalha a sua mente para priorizar coisas das quais você deseja, das quais você almeja. Você falou isso, veio um negócio muito interessante para mim agora, que é o seguinte. Quando uma pessoa está muito estressada, tem um ciclo muito sério de ansiedade, né? Uma das coisas que eu vou investigar é sempre o diálogo interno, né? Uhum. Qual que é a conversa que você tem com você mesmo? O que você fala para você? Eu já vou voltar no assunto para vocês entenderem. Que é o seguinte, quando eu realmente decidi que eu ia parar de sofrer, porque eu falei, chega, pra mim eu não quero mais essa vida de sofrer. Uhum. E eu vou descobrir uma forma de sofrer, e foi assim que eu me tornei terapeuta. E eu realmente descobri... Não, calma, gente, ela descobriu uma forma de sofrer menos, tá? Não existe uma forma de não sofrer. Não, é que é assim, ó, porque senão você vai começar a vender, eu vou começar a pedir patrocínio, porque... Não é, eu não tô falando que eu não tenho mais problemas. Mas como que eu encaro esse problema? Eu posso encarar apocalipticamente um problema, ou eu posso sentir tristeza, sentir medo, sentir raiva, pode doer, mas aquilo é pontual sobre aquilo e pronto, eu não arrasto um sofrimento por meses por conta de um assunto que, se eu parar para pensar e me colocar num estado emocional bom, eu resolvo, né? Então, o papel da terapia é esse, né? Quando eu descobri isso, imediatamente o meu diálogo interno mudou. O meu diálogo interno hoje é sobre o meu trabalho, mas não num sentido workaholic. Como que eu vou passar melhor essa informação? Por isso me veio o tempo inteiro lendo, estudando, assistindo coisas, estudando outros terapeutas, outras pessoas que estão engajadas nessa mesma história que eu, porque eu estou sempre pensando nisso. Como que eu vou fazer isso melhor? Como que eu posso criar melhor? Eu não tenho mais o que eu tinha antes, que era assim. Marido fez não sei o quê, na época marido, né? Ia pro chuveiro? Nossa, a discussão torava no chuveiro. Eu sozinha, com a minha cabeça, com a minha imaginação, tendo brigas homéricas com a pessoa. Alguém me fechou no trânsito, eu já imaginava que eu fui lá, dei na cara da pessoa, e não sei o quê. Então, esse diálogo interno, e eu sei que muita gente vai se identificar com isso, né, que briga com a mãe, que briga com o marido, que briga com o filho, que fica nessa discussão constante, não que não aconteça mais. É sofrimento em dobro, né? Porque quando você fala e a pessoa tem direito à réplica, à tréplica que fala? E se alguém fala... Acabou ali, você entendeu o que você quis, a pessoa entendeu, se não entendeu, vai tentar entender. Mas eu passei muito tempo por isso. Por esse lance interno. Só que ela falava assim, você quer que as pessoas adivinhem aquilo que você... Por conta do diálogo interno. Exato. E aí eu comecei a entender assim, cara, mas quando eu era a pessoa que gritava, todo mundo me ouvia. Quando eu era a pessoa que fazia... Entendeu? Só que eu dormia, um exemplo, eu dormia mais aliviada, porque eu falava, viu? Escutou? Falou, mas escutou. Eu era o tipo de pessoa que eu não dormia com vontade de falar nada pra efetivamente ninguém.
Nesse momento, eu me tornei uma pessoa grosseira, sem filtro, mesquinha e prepotente. Aos olhos de quem? Aos meus olhos. Ah. Porque as pessoas da rua ainda acham isso de mim. De uma certa forma. Mas eu acho engraçado, porque com a nossa primeira conversa, você falou, porque eu sou isso, você contou essa coisa. E eu virei e falei, eu não acho. Ela me olhou com uma cara, essa mulher é maluca. Tipo, ela não me conhece. Né? Então, por quê? Porque assim, isso é questão da minha autoimagem interna. Isso, exatamente. Não é o que mas eu não acho que as pessoas têm essa visão. Às vezes eu nem queria falar. Mas eu falava assim, eu sou a única pessoa que fala? Eu numa reunião, eu era a única que levantava. Eu vou trazer a minha amiga Carla Niemeyer, para sentar aqui. Vou ver se eu consigo trazer ela nas próximas. E aí ela conta, ela ficava assim, Anaísa, pelo amor de Deus, fica quieta. Você é a única que fala o que as pessoas querem falar e isso te prejudica. Eu falava, prejudica não. Vocês são um bando de louca. Vocês são um bando de... Mole. Mas é isso, porque você tem a sua identidade curada e fazer esse processo, que é o que a gente se propõe a fazer em conjunto, né? O que é a história do podcast mesmo, né? Que é trazer essa identidade para si, para a pessoa ter essa autonomia, para não engolir sapo, né? Se posicionar, saber dizer não e saber dizer sim para ela mesma, porque às vezes também a pessoa, por conta da autoimagem, por não acreditar em si, por achar que não é possível, ela deixa de dizer sim para ela mesma, às vezes está com a oportunidade ali na mão e ela não toma posse por conta de que ela acha que ela não pode, ela não consegue, ela não é capaz. E aí você vai desmembrar a vida da pessoa, você vê que a pessoa já está fazendo aquilo, né? A gente vê isso muito em relacionamento. Eu pego uma pessoa, eu tô num relacionamento assim, tá com problema, isso e aquilo. Mas, então você quer continuar com a pessoa? Não quero. Tô dando um exemplo, não sou contra casamento, muito pelo contrário. Tô dando um exemplo de um relacionamento abusivo. Não quero continuar com essa pessoa. Tá, então, por que você não sai dessa relação? Porque eu tenho medo de não conseguir sozinha. Mas você não tem medo de conseguir sozinha o quê? De me sustentar, ou de me sentir solitária e tal. Sim. Mas você não paga as suas contas, a gente paga. Quem que dá o maior dinheiro dentro da casa? Sou eu. Você. E você passa quanto tempo com essa pessoa? A gente mal se fala. Então já está acontecendo. Essa questão aí já está acontecendo. Você já está. A pessoa já te deu sinais. Ela já. Não, e você já se sustenta sozinha. Você já sabe o que é passar o tempo na solidão, né? Que na verdade pode se transformar numa solitude. Existe solidão a dois, né? Exatamente. Já está numa solidão a dois. E muitas vezes, quando a pessoa se desconecta daquela relação, às vezes até voltam a namorar e fica tudo bem. Quando ela se desconecta daquela relação, ela descobre um mundo de oportunidades, ela se torna uma pessoa melhor e, de repente, pode até voltar num outro momento. Mas, naquele momento, com aquela condição, não é possível. E aí a pessoa nem sabe mais quem ela é, porque ela está vivendo aquela relação, ela acha que ela é aquela relação, ela acha que ela é aqueles problemas, que era que foi o que nós conversamos, né? Por quê? Porque a situação é tensa, porque a situação é complicada, e ela tem a autoimagem de que ela não é suficiente para resolver aqueles problemas. Então, essa cura, eu vejo que ela é muito importante. Ela precisa de tempo, não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, é doloroso, né? Você sair da sua realidade atual, do seu conforto, da sua... Até porque, assim, hoje a maioria das mulheres, elas têm 2 empregos, fora e dentro. Sim. Principalmente quando se tem filhos. Sim. Né? Então, assim, a gente já vem daquele lance de que casamento não segura homem, criança não segura casamento. E não segura. Não. Né? Só que assim, a mulher, ela já é desgastada. Ela já tem um desgaste emocional, porque assim, quando você vai casar, pelo menos na nossa época, lá atrás, você é a que cozinha, a que lava, passa e você é a que serve. Em todos os sentidos, você é a que serve. E agora tem que trabalhar, ser fitness, trabalhar também, tem Instagram. Ser fitness, tem Instagram, cuidar das crianças, não deixar nada faltar.
Então, assim, a mulher ela já tem um histórico cansado. Por quê? A mulher ela teve que lutar muito, até mesmo na sociedade, para obter os direitos que nós temos hoje. Hoje nós vemos mulheres em multinacionais que são diretoras, são CEOs de empresa e lindamente, né? Mas assim, hoje nem toda o universo feminino passa por isso. Então, assim, as pessoas têm que entender que o empoderamento feminino dentro da relação, ele tem que ser pautado. E eu falo Porque disso... senão ele vira sobrecarga. Eu falo isso de experiência própria. Ele vira sobrecarga, exatamente. Experiência própria. Ele tem que ser pautado, tá? Quando a pessoa que trabalhava na minha casa há tempo atrás falou assim, Inês, eu arrumei outro emprego e tal, eu mandei uma mensagem assim, não sei o que, a pessoa falou assim pra mim assim, calma. Moram 4 pessoas dentro da casa. E naquele momento, tipo assim, eu falei, caraca. A gente se encaixou dentro de um lugar que é assim, ó. Onde as mulheres, a gente tem que ser tudo, né? Que é o seguinte, a mulher hoje tem que trabalhar como se ela não tivesse filhos e tem que cuidar dos filhos como se ela não trabalhasse. Exato. E essa cobrança, ela é interna, principalmente interna. E tem que ter um fio de PDO de cada lado, porque você tem que viver sorrindo. Né? Você tem que... Ou botar as fitas. Eu sou uma pessoa que... Gente, quando eu estou quieta, eu não estou estressada. Gente, pessoas da minha casa, quando eu estou quieta, eu não estou estressada. Quando eu estou estressada, quando eu estou falando. Aí eu estou estressada. E eu sou uma pessoa que eu acordo e eu gosto de estar quieta. Por quê? Hoje, eu não absorvo mais as coisas que as pessoas me falam. Eu tenho 3 ciclos. Sabe aquele poço artesiano? Que a água vai passando. Eu me sinto... O meu cérebro é um poço artesiano. Então, de manhã quando eu levanto... Porque assim, ó... Eu sempre levanto primeiro na minha casa. Ninguém vai fazer mais do que eu. Mas é isso, é o que a gente, Ou seja, eu estou disponível na casa sempre antes de todo mundo. Só que aquilo me irrita no profundo. E aí eu tenho o filtro, assim, quando eu sento, eu falo, cara, mas você acordou por quê? Você quis. Deixa as pessoas dormirem. Tem isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa autoimagem de que a gente tem que fazer tudo e ser tudo, só que a gente não tem direito a dizer que está cansado. Porque quando você fala que você está cansado, a outra pessoa fala assim, mas você está cansada de quê? Por que você não fala? Por que você não distribui a carga? Né? Você não precisa lembrar o marido de trocar o gás de 6 em 6 meses. Não é? Já viu aquela piadinha dos 6 em 6 meses? Numa empresa é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, hoje é muito difícil a questão da autoimagem, porque eu vendo pra você a imagem que eu quero que você compre. Sim. Quando a gente fala quando a gente vai dar a mentoria e a gente vai cuidar da autoimagem, não é essa imagem estética. É como eu me vejo e como eu acredito em mim, a forma que eu me entrego pro que eu preciso fazer. Sim, mas é absolutamente o que eu tô falando. Exato. Porque, assim, ninguém é 100% verdadeiro numa entrevista de emprego. Não, nunca, jamais. Como você trabalha... Tem vários memes na internet, né? Eu lembro da Jéssica, viu, Jéssica? Quando acontece isso, ela fala isso. Ela posta muita coisa sobre isso. Como que você é no seu ambiente de trabalho? Adoro trabalhar com pessoas. Entendeu? É isso. Cara, você não tá vendendo... Você não vendeu quem realmente você é. Por quê? Porque hoje, para trabalhar numa empresa, é mais sobre o seu comportamento para com os outros do que a estratégia que você vai usar para vender. Você é contratado por habilidade e demitido por convivência. Exato. É isso. Esse é o ponto. Exato. E a ideia da gente trazer esse assunto é para as pessoas realmente começarem a refletir sobre como elas se veem. E isso é o que realmente vai fazer diferença na vida delas. Como eu me vejo? Quais são as habilidades que eu não acredito que eu tenho ou que eu preciso desenvolver? Quais são as coisas que eu preciso deixar de fazer para que eu consiga fazer outras coisas, né? Sobre renúncias e novos hábitos que a gente precisa fazer.
aceitação, né? Você se aceitar, você começar a se enxergar, aceitar-se sem comparar-se, que é uma outra questão muito... diferente. E vai por aí afora, né? É diferente então, de querer ser um artista plástico, tá, gente? Tem coisa que é... Como é que fala? Tem coisa que é... Já vem de dentro, né? nato. É nato. Então, assim, às vezes a gente fala esse tipo de coisa, eu quero ser um artista plástico. Não é só jogar tinta na parede. A pessoa nasceu com aquele dom. Tem isso. Né? A gente então, não está falando de dons nem de habilidades, específicas. Eu quero ser uma, sei lá, eu quero ser um Uber. Para ser Uber eu preciso só dirigir? O que eu acho que esse volume de informação traz de mais... A lição que esse volume de informação toda traz todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem algo que pode passar para o outro que só ela, com toda aquela vivência que ela teve, com o histórico de vida que ela tem, vai conseguir passar adiante. E as pessoas vão se conectar com você de acordo com essa vivência. Então, a pessoa que se conecta comigo, às vezes não se conecta com a Anaísa e vice-versa. Né? Assim como existem milhares de terapeutas e o meu público... Ele está garantido, porque a minha história de vida vai conectar com algumas pessoas que, de repente, a terapeuta X não vai ter. Então, é sobre isso. É você achar a sua identidade, você entender quem é você, com quem você se conecta. E a gente está aqui para ajudar quem se conectar conosco. Né? E a gente quer mesmo que as pessoas comecem a entender muito sobre a identidade, porque a diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas que ficam sofrendo no limbo do quase lá é a identidade. Vocês podem apostar nisso. Sim, senhora. É isso? Vamos apostar nisso. Vamos apostar nisso. Gente, foi um prazer falar sobre autoimagem. Quem tiver algumas perguntas pode chamar a gente no direct. A gente quer muito passar essa informação adiante, porque eu percebo que é uma dor comum. E nós não somos especialistas em Instagram, não somos especialistas em posicionamento digital, nada disso. Mas eu, na posição de terapeuta, e a Anaísa, como uma empreendedora que passou por muitas dificuldades e teve que aprender muito sobre si. Sozinha para chegar onde ela tem uma visão humana muito, muito forte, muito assertiva. Então, é essa expertise que a gente quer passar para as pessoas, porque as pessoas já vinham para nós antes do podcast, eles já vinham antes da mentoria, Sim. antes do podcast, e aí a gente resolveu transformar isso numa ação de verdade. É verdade. Gente, vou aproveitar, deixa aqui, a gente vai finalizar, né? Vou agradecer a Consulting Seguros, que é a minha empresa, a Ideal Consultoria, que é a nossa plataforma, né? A Luciana, o Rubens, muito obrigado aí pelo engajamento com a gente. A gente já sorteou, eu não sei, você já postou, Érica? Já postei. A gente já sorteou a ganhadora do Dental Anual, tá certo? Ela vai gravar um vídeo também agradecendo, mostrando para vocês que tudo o que a gente faz em prol das mulheres aqui é real, tá? No próximo podcast a gente vai... você vai querer sortear o tratamento capilar, os cílios, o que você vai querer? Isso, aí dessa vez vai valer só o pessoal daqui da região e a gente vai fazer falando de autoimagem, a gente vai trabalhar um pouco a minha imagem externa para ajudar nesse processo. Então, a gente vai sortear, a gente vai lançar lá no Instagram esse sorteio que é para autocuidado. Tá certo? Daí eu vou dar as informações melhores lá no... Marcar o @ direitinho das meninas. E esse sorteio vai acontecer essa semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau.